Quando nós falamos de Hot Wheels Accelerators, eu tenho certeza que uma das falas mais marcantes e intrigantes é a fala do Kurt. Analisando você melhor, vocês duas se parecem muitos. Realmente, a semelhança é incrível. Quando ele fala isso pra Karma Nice, a gente fica no pensamento do seguinte: por que carambas a Karma ela se parece muito com a Gelorum? Oi, meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E moçada, nós temos esses pensamentos de por que a Karma ela se parece tanto com a Gelorum, várias outras questões. E esse tipo de conteúdo, como ele demora muito tempo para ser feito, eu não vou estar conseguindo gravar 2, 3 vídeos no mesmo dia, editar os 3 para poder adiantar na semana. E como eu gosto de deixar uma boa quantidade de vídeos ali adiantado, vai sair ainda alguns vídeos meio que picotados. Mas digamos que agora no mês 7 nós vamos estar publicando eles todos na terça-feira. Mas, voltando pro assunto, por que essa fala do Kurt, ela deixa a gente com esse pensamento muito, digamos assim, avoado? Essa fala do Kurt deixa a gente com aquele pensamento encucado de, cara, ele não tá mentindo. O Kurt, de fato, ele tá com um pensamento que é, digamos assim, ou é um furo de roteiro, ou eles não souberam explicar o porquê. Por que eu digo isso? Em Hot Wheels Via 35, a corrida mundial, a gente vê a Gelorum. A gente sabe que a Gelorum, ela é um robô, mas a aparência dela é diferente. Assim como a aparência da Lani, do Taro e do Mark Wilde mudaram de Via 35 pro primeiro filme Hot Wheels Accelerators, fica aquele pequeno pensamento de, tem alguma coisa de errado. Pode ter mudado, e se mudou, teve alguma razão. Essa questão de simplesmente mudar a aparência dos personagens pode ser uma questão de roteiro, ou pode ser uma questão dos Acelerons, muito semelhante ao que foi em Ben 10 Supremacia Alienígena, não, Omniverse, que eles simplesmente decidem mudar a todo momento a questão ali da aparência dos personagens. E com isso nos vem a primeira teoria. O que os Acelerons viram na Karma para simplesmente eles conseguirem alterar a percepção da Gelorum, conseguir, digamos assim, colocar a Karma como lado Yang e a Gelorum como lado Yin da mesma moeda. André, essa tua teoria é bizarra, essa tua teoria não faz nenhum sentido. Faz sentido se a gente começar a analisar o porquê das situações. A Karma, ela tem um perfil muito mais, digamos assim, aquele perfil de tipo assim, eu vou te cobrar que você tá errado aqui, para de ser criança ali e tá tudo bem. Começa a tomar as suas atitudes. A Karma, ela se preocupa com o Vert, ela se preocupa com o Nolo, ela se preocupa com todos os personagens da TQ. A Gelorum, ela só se preocupa em ganhar, ela só se preocupa em prejudicar os outros. Ela não se importa se um robô foi bom ou se o robô foi ruim, ela quer ganhar acima de tudo. Isso vai ao lado contrário o da Karma, porque basicamente a Karma ela procura tentar entender os drones para poder explicar para os pilotos como que eles pilotam, explicar para o Tesla como os drones pilotam. E com isso nós ficamos pensativos. Beleza, ela fez esse papel, ela conseguiu desvendar o mistério dos drones, e esse lance dela conseguir desvendar como é que os drones pilotam, desvendar como é que são as coisas, deixa um pouquinho claro, se você analisou esse trecho que os drones, eles acham que estão ali com a Gelorum do lado, que eles acham que a Karma ela é a Gelorum. Esse trecho que o drone ele fala, quais são as ordens? Eu prefiro acreditar que foi um furo de roteiro do que simplesmente ter uma história, porque vem aí a segunda teoria. A segunda teoria, ela aponta que existiria um arco, existiriam alguns filmes a mais, ou uma série igual foi Hot Wheels Battle Force 5, para poder explicar um pouco sobre a TQ, Metal Maniac, a história do Tesla, explicar como um todo. E também explicar um pouco da história da Karma, porque se os drones acham que a Gelorum era a Karma e a Karma era a Gelorum, isso fica um pensamento, elas têm alguma relação, o que nunca foi explorado. Se a gente parar para pensar que a Gelorum, ela trocou de design logo depois de Via 35, remete a um pensamento do seguinte: o Vert ele amadurece, o Vert ele fica mais velho até o começo de Hot Wheels Accelerators, e também vamos saber se os Acelerons estavam de olho na Karma por algum motivo, se por ela ser uma boa pilota, por ela ser alguma coisa, e isso seria explorado nesse spin-off, seria explorado nessa série. O que nós precisamos entender é o seguinte: existe uma história por trás da Karma, só que uma história que nunca foi explorado, nunca foi mencionado, nunca foi dado nenhum tipo de detalhe. Tudo que eu tô falando aqui são teoria baseada no que a gente consegue ver nos filmes, ver nos livros e ver nos desenhos. Porém, por que a gente não consegue ir mais profundo nessa teoria? Porque os livros, os filmes, os cards e o desenho não aprofundam muito na história como a gente gostaria de ver. Então, a Karma, ela pode ter tido uma relação com a Gelorum, ela pode ter tido um contato com algum Aceleron de alguma forma, para os Acelerons conseguirem remoldar a Gelorum à forma da Karma, já que aquela cena do Kurt
confirmando que a Gelorum parecia muito com a Karma, o drone achando que a Karma parecia muito com a Gelorum e tudo mais, fica esse pensamento. E se você não assistiu o meu vídeo falando sobre o real motivo do fim de Hot Wheels Accelerators, você precisa assistir antes de assistir todos esses outros vídeos para você poder entender o porquê que vai existir muita teoria. Como o fim de Hot Wheels Accelerators foi prematuro, eles não conseguiram ter tanto dinheiro como tempo para poder desenvolver uma série spin-off. Hoje em dia seria muito mais interessante eles desenvolverem essa série, que hoje em dia eles têm mais dinheiro, eles têm mais capital, mais investimento, mais tudo. Para eles desenvolverem isso, precisa de um grande apoio da comunidade. Precisa a comunidade em peso cobrar. Eles precisam ter um bom feedback. Só que a comunidade de Accelerators ela é muito pequena, então acaba ali não gerando muito lucro para eles. Então você pensa, uma nova série de Accelerators, uma série a qual a gente conseguiria ter a explicação de como que nasceu a TQ, como nasceu a Metal Manix, como que o Tesla ele tem a relação com os Silencers, como que basicamente a gente teve ali a ideia do Anel do Poder, exploração desse universo, e agora imagina a explicação ainda do motivo desse vídeo, que a Karma parecia com a Gelorum. Você consegue compreender um pouco? Então moçada, falo de coração pra vocês que se existisse essa série, nós conseguiríamos ter ali um aprofundamento melhor, já que é nítido absolutamente que existe muita teoria e existe ali também muita história por trás de Hot Wheels Acceleration, do qual nunca foi explorado. E como é um assunto esse vídeo que a gente não consegue prolongar mais do que isso, eu vou deixando-os por aqui. Meu nome é André, se você quer acompanhar mais vídeos como esse, já aproveita, já segue aqui o canal, já deixa o seu like, aproveita, já segue aí com o sininho, porque a gente sempre quando tiver postando algum vídeo sobre Hot Wheels Accelerators, ou outra série, ou outro desenho, você vai ser notificado. Muito obrigado a todo mundo, valeu, falou, fiquem bem, fui!